A imperiosa descarbonização da economia está associada à produção de eletricidade com recurso a fontes renováveis. A sustentabilidade dos ecossistemas e a redução da poluição, com enormes reflexos na saúde pública, está igualmente associada ao recurso a estas fontes de energia. Mas será que todas as fontes de produção de eletricidade assumida como renovável podem ser associadas à descarbonização e à redução da poluição? A queima de biomassa florestal para produzir eletricidade cresceu devido ao facto de esta fonte ter sido tolerada como neutra em carbono pelas Nações Unidas. Este enquadramento político permite às nações queimar biomassa florestal em vez de combustíveis fósseis e não contabilizar as emissões para as ajudar a cumprir as metas de carbono do Acordo Climático de Paris. A ciência atual identifica a queima de biomassa florestal como mais prejudicial do que a queima de gás natural e mesmo carvão. As designações de neutralidade carbónica da União Europeia para a biomassa florestal estão erradas, afirmam os cientistas que defendem uma mudança na política global. Eu de facto sempre tive uma oposição muito clara relativamente à utilização generalizada, portanto, de biomassa para a obtenção de energia. Por princípio, eu sou contra a utilização de biomassa na produção de energia porque penso que a biomassa é um produto local de um ecossistema que faz sentido que seja apropriado pelo próprio ecossistema. Portanto, em rigor, aquilo que seria desejável é que a biomassa produzida pelo ecossistema fosse continuadamente parte do sistema e que o fosse valorizando e alimentando, não é? É evidente que isto, no pressuposto também de que há uma utilização do sistema, enfim, que é feita pela vida que o habita, portanto, isso desde logo pela vida que o habita, e depois, evidentemente, também pela presença humana, pela ocupação humana e pelo uso humano. Para obtermos um valor, portanto, estamos para obtermos um benefício no curto prazo, estamos a comprometer, de facto, o sistema no médio e longo prazo, não é? Portanto, eu penso que isto é um absurdo, não podemos ir por aqui. Esta não é a economia do futuro, esta não é a economia verde, portanto, isto é absolutamente e claramente greenwashing, portanto, nós estamos, no fundo, a utilizar uma narrativa que é uma narrativa válida, positiva, que é a narrativa de que é preciso, de facto, que a economia verde pode ser a nossa agenda, portanto, de facto, isso é importante e, portanto, o aproveitamento de recursos e a maximização, a otimização do aproveitamento deve ser feita, mas neste caso, evidentemente que é um absurdo. É um absurdo a muitos outros níveis, estou só aqui a mencionar um aspecto, mas penso que é um absurdo a muitos outros níveis, porque nós estamos perante ameaças que estão a simplificar os ecossistemas, estamos perante ameaças muito, muito reais, portanto, cenários que nos revelam que há uma perda de produtividade dos ecossistemas, e produtividade também florestal, e produtividade, portanto, produção de biomassa, que está também, aliás, e no caso português, isso ainda é mais acentuado pela intensificação dos incêndios florestais, portanto, nós temos cada vez mais incêndios que conduzem a uma perda da produtividade dos nossos ecossistemas, portanto, os solos são cada vez menos produtivos e, portanto, nós temos uma redução evidente da biomassa e, portanto, se ainda estamos a retirar mais nutrientes do sistema, portanto, nós estamos a fragilizar ainda mais o ecossistema. No caso português, numa primeira fase, e estamos a falar há 20 anos atrás, quando começaram a equacionar, de facto, as centrais de biomassa de maior escala, eu fiz tudo o que era possível ao meu alcance enquanto cidadã para tentar que se apostasse não nessas centrais de biomassa de maior escala, mas pelo contrário que se tentasse, enfim, se essa possibilidade poderia ser uma escala mais pequena, portanto, utilizando de facto, enfim, por exemplo, aquecimento de edifícios públicos, nos territórios rurais, aquecimento de infraestruturas públicas, de escolas, enfim, isso são soluções que obrigariam, aí sim, a utilizar alguma inteligência e conhecimento para, de facto, para que as coisas fossem concretizadas ao nível local e aproveitando verdadeiramente a biomassa local e, portanto, aí sim, contribuindo para uma limpeza, digamos assim, do sistema e, portanto, aí sim, mas numa avaliação do ciclo de vida da matéria-prima produzida por aquele contexto em particular, mas infelizmente não foi essa a opção, portanto acabaram por disseminar um conjunto de centrais de biomassa que claramente desde o princípio se percebia não iriam nunca cumprir aquele tal perímetro
de obtenção de matéria-prima que se invocava, portanto, então, era que a matéria-prima seria obtida num raio de 50 km, que seria sempre compatível com outros usos, portanto, havia uma narrativa, digamos, que apontava nesse sentido, mas toda a gente percebia desde o princípio que não seria assim, para não falar de outras questões, como a água, o fornecimento da água, etc., que essas instalações também exigiam, não é? Portanto, realmente foi sempre uma solução insustentável desde a primeira hora, houve um conhecimento muito claro dos diferentes interlocutores que seria assim, portanto, nunca conseguiríamos ter instalado uma capacidade de produção, de recolha, de gestão, não é? Para que, de facto, essa fosse uma solução sustentável, mas a verdade é que foi esse o caminho que seguimos e, portanto, instalou-se facilmente, de facto, a narrativa de que com esta prática estávamos a reduzir os riscos de incêndio, estávamos a eliminar, digamos, os resíduos da floresta, portanto foi muito associada a esta pretensão, mas como é evidente e como se vê 20 anos depois, nós pelo contrário, portanto nós o que temos tido é uma intensificação, agravamento até do risco de incêndio e por isso, de facto, com esta opção não resolvemos coisíssima nenhuma, como aliás seria expectável. Na União Europeia, a queima de biomassa representa quase 60% do total das fontes ditas renováveis, onde se incluem a energia solar, a eólica, a geotérmica, a hídrica e das marés. Na queima de biomassa, cerca de 40% corresponde à queima de madeira. Em 2018, dirigida ao Parlamento Europeu e em 2021, dirigida aos principais líderes mundiais, centenas de cientistas emitiram cartas instando a parar de destruir florestas e a queimar madeira como forma de produzir energia elétrica. Os governos devem acabar com os subsídios para a queima de madeira. A União Europeia tem de parar de tratar a queima de biomassa como neutra em carbono. Lê-se nessas cartas. Perguntava-lhe, a propósito das centrais de biomassa, se realmente se pode considerar uma energia verde. Pois eu não concordo absolutamente nada em considerar uma energia verde. Quando se cortam árvores, esquece que se está a cortar uma acumulação de carbono que ali está num local que levou anos a formar e, portanto, acaba por ser um corte também que ainda por cima vai limitar a maior acumulação de carbono, que no fundo é aquilo que se pretende para minimizar os efeitos do aumento das emissões. E não vale tudo, as pessoas não podem ser enganadas sobre este ponto de vista, porque na realidade, quando se está a falar em biomassa, acaba por ser também uma queima de biomassa, uma quebra no carbono acumulado por toda aquela vegetação que foi cortada e que depois é queimada. No fundo, quando nós pensamos em cortar, nós estamos, em primeiro lugar, a retirar um organismo vivo que, para além de acumular carbono, serve também de barreira a ventos, barreira a poeiras, barreira a poluentes, que no fundo acabam por funcionar como um filtro, para além de serem também bons a reter a própria água e a umidade que se encontra na atmosfera. Isso por um lado. Por outro lado, quando é queimado, acaba por emitir os poluentes todos, mais o CO2 que se encontra na própria biomassa e que as pessoas esquecem completamente que isso existe. Mas, francamente, cada vez mais deveríamos parar para pensar e olhar a natureza e tentar, acima de tudo, aprender com as lições que a própria natureza nos dá de graça. Não nos cobra nada, apenas pede para deixar existir. E é isso que nós devíamos respeitar.
No projeto para a instalação da central a biomassa do Fundão foi omitida a realidade habitacional circundante. Esta unidade fabril confina com habitações pré-existentes. A central foi licenciada pela Direção-Geral de Energia e Geologia sem os pareceres prévios da Agência Portuguesa do Ambiente e da Comissão de Coordenação da Região do Centro. Esta unidade fabril não possui um título de emissões para o ar. Ou seja, a licença de exploração desta central não é válida por ter sido emitida sem título válido. Os moradores constituíram-se em associação e avançaram com um processo judicial contra a central. E quais são as principais queixas dos moradores? Muito ruído, muitas poeiras, essencialmente isso. Tem havido alguns relatos de agravamento de condições de saúde devido às poeiras? Muito. Praticamente todos os moradores neste momento estão com problemas pulmonares. E essas queixas têm sido endereçadas à autarquia e qual tem sido a resposta? Nós temos mantido a autarquia informada de tudo o que se passa aqui. E neste momento eu posso dizer que a autarquia tem estado do nosso lado e a esforçar-se para ser mediadora entre a associação e a central de biomassa do Fundão. Não dá sequer para ter culturas aqui perto da central, porque quando eles estão a triturar é uma poeira tal que pôs em cima das árvores, de frutos. Inclusivamente os meus vizinhos não têm, as minhas vinhas, os meus vizinhos, mas no feminino, as minhas vizinhas não têm autorização para estender roupa, coisa que sempre fizeram, não é? Portanto, estamos em quintas, as pessoas precisam de fazer a sua vida normal, que é lavar a sua roupinha, estender no estendal. Não pode ser, é impossível. É impossível porque fica mais suja. Portanto, desde plantas, animais, pessoas, tudo o que seja uma atividade normal num sítio destes, numa quinta destas, tornou-se impossível. E qual seria, na sua opinião, uma forma de resolver ou minorar todos estes aspectos nocivos? Para já tirar a trituração. Isso é um ponto fundamental. A trituração tem que acabar aqui. Se eles quiserem continuar a trabalhar, têm que receber já o material triturado dentro de um pavilhão devidamente fechado, de forma a que não saia poeira nenhuma. E, claro, a central tem que ser devidamente enclausurada, devidamente mitigados os ruídos que dela saem, porque há noites aqui que as pessoas não conseguem dormir. Agora, quanto às poeiras, essencialmente acabar com a trituração. A trituração tem que acabar de uma vez por todas. Porque a maior parte dos dias não consigo vir à rua. Se vir à rua tenho que trazer máscara. Porque esta aqui é uma nuvem de pó, pronto, é insuportável. A viver aqui, o nosso sossego acabou. E os senhores têm-se pronunciado junto da autarquia contra os efeitos que esta central está a ter aqui na zona? É sempre. É sempre. É sempre, cada vez que há uma reunião ou tenhamos contatos com o Presidente, a gente estamos sempre a pôr este caso. E ele tem conhecimento deste caso. Só apenas não é resolvido. O Sr. José Raposo e a Dona Andréa Fernandes têm uma propriedade mesmo aqui junto à central do Fundão. E, na vossa opinião, a vossa vida mudou desde então? De que maneira? Não para melhor, para pior. Porque chega desde o barulho ao pó. E notaram alguma alteração a nível da produtividade aqui da vossa horta, do vosso pomar, do próprio rebanho? Nas hortas e nas árvores, isso aí, o pó, não estamos agarrados. No rebanho não conseguimos provar. Não conseguiram provar, mas aconteceu alguma coisa de nota? Assim, mais tosses, andarem sempre mais a espirrar. E no ano passado terem morrido, quantas é que foram? Mas não conseguimos provar. Está bem, não conseguimos provar porque o veterinário diz que não consegue comprovar nada. Não consegue provar nada. Mas quantas é que morreram no ano passado? Depois uma quantidade delas ainda. Algumas 20. Sim, já uma vez eu ia sair de casa e tive que me recolher porque parecia aqui o deserto. Era um nevoeiro. Parecia mesmo pó. O pó era mesmo intenso. E tive que me recolher para dentro de casa porque não conseguia mesmo sair para fora, senão
É que nem conseguia ver nada à minha frente sequer. E, portanto, as vossas preocupações já foram reportadas e qual foi a resposta que vos foi dada? É sempre a mesma. Caso melhorar, E para esperar. e para esperarmos. E há quanto tempo está para melhorar? Eu acho que vai melhorar quando a fábrica fechar, que acaba a validade. E acabando a validade, se forem 25 anos, é daqui a 25 anos. Se for daqui a 30, é daqui a 30. Aí melhora, pouco para. Na vossa opinião, qual seria a melhor solução para este problema? Fechar. Não. Sim, na minha opinião era fechar. Quercus foi a primeira organização de ambiente a chamar a atenção para o problema da central. Inclusivamente enviou um conjunto de perguntas para o município do Fundão, que responderam a 8 de junho de 2020 e que, no fundo, permitiu dar visibilidade e a Câmara também perceber que havia graves problemas em termos de impactos ambientais. Para além disso, fez também registros do que se passava na central e deu visibilidade a este problema. Sei também que houve uma intervenção ao nível do processo judicial, portanto, junto do Tribunal de Castelo Branco. Exatamente em que é que se traduziu esse apoio da Quercus? Ok, em relação ao processo judicial, portanto, o Tribunal solicitou um parecer de fundamentação técnica dos impactos negativos e incumprimento da central de biomassa e nós fizemos um relatório dizendo que, face ao que estava a acontecer, nomeadamente não haver avaliação de impacto ambiental e não haver o título de emissão para o ar, que era imperativo o fecho da fábrica. Este parecer foi muito importante para a sentença do Tribunal determinar o condicionamento da atividade da fábrica ao fim de semana e aos feriados. Em Portugal, o argumento fundamental para a instalação das centrais a biomassa está relacionado aos incêndios florestais. De acordo com os seus promotores, a presença destas centrais tem impacto na redução da área ardida. Uma realidade ou um mito? Os registros oficiais dão conta de que o funcionamento em pleno da central a biomassa do Fundão, desde o início de 2019, manteve a tendência crescente na área ardida num raio de 50 km a partir da sua localização. A nível nacional, a crescente produção de eletricidade a partir das sumidades de queima de biomassa florestal não atenuaram a crescente tendência da área ardida no país. O argumento mais utilizado em defesa das centrais termoelétricas da biomassa é de que o seu contributo é muito eficaz para a redução do perigo de incêndio, pela utilização dos resíduos florestais na produção de energia. É realmente isso que se verifica no terreno? Não, ou seja, em termos gerais, a tendência para a área ardida tem vindo a manter-se em crescente. E, sobretudo, mais em área de floresta, ou desenvolvimento florestal, do que em área de matos ou área agrícola. E, portanto, no seu todo, não se nota qualquer influência do conjunto das unidades de produção de biomassa em termos de alteração da tendência crescente do perigo de incêndio. Quando nós analisamos de per si, e no caso concreto, por exemplo, da central de biomassa do Fundão, o que verificamos é que naquela região de influência da própria central, a tendência crescente, histórica crescente da área ardida permanece em crescente. Portanto, não há qualquer alteração na tendência e, portanto, essa informação ou esse argumento é um argumento falacioso. Ou seja, não houve realmente uma redução do perigo de incêndio nas regiões onde foram instaladas estas centrais. Efetivamente, não houve no todo nacional e não houve também nas regiões que são abrangidas por estas centrais. E já agora pergunto-lhe se existe alguma relação entre as áreas ardidas e o abastecimento de biomassa florestal às centrais. Em termos diretos, enfim, é algo que é da competência das entidades de investigação policial, não é?
Em termos indiretos, o facto é que a ocorrência de incêndio produz um conjunto de ardidos esses que têm um valor comercial nulo ou extremamente baixo. Os proprietários florestais, depois de arder as suas florestas, vão ter que se desfazer daquelas árvores ardidas. E, por outro lado, tem um teor de umidade muito inferior e, portanto, a eficiência na queima da central será maior. Resumindo, passam a ter um abastecimento a um preço muito menor e com um teor de umidade muito menor e, portanto, aqui a vantagem indireta por parte das centrais relativamente ao consumo de matéria-prima ardida. O que é queimado nas centrais? São assim sobrantes da silvicultura e da exploração florestal ou são troncos de árvores, como se vê em alguns lugares, por exemplo, na central do Fundão? A lógica de que são exclusivamente queimados sobrantes, ou que se chamam erradamente resíduos, tem um senão, ou seja, esse material, ao ser arrastado da floresta para as centrais, incorpora uma grande quantidade de areias, de pedras, de sílica. E isso, de facto, reduz a eficiência e causa problemas de manutenção nas próprias centrais. O que não acontece com os troncos, não é? Portanto, os troncos vão, digamos assim, mais limpos para dentro da caldeira. Se esses troncos forem ardidos, foi aquilo que disse há pouco, portanto vão a um preço muito mais baixo e com muito menor teor de umidade. O abastecimento depende em cada região. Geralmente há centrais que queimam mais esses tais resíduos do que troncos. Ao contrário, depende um pouco dos fluxos de abastecimento. O que acontece é que depois do incêndio, obviamente, há muito mais troncos disponíveis para queimar. Para concluir, perguntava-lhe se a instalação de novas centrais de biomassa podem aumentar ou reduzir o perigo de incêndio florestal. Pelo histórico que nós temos, se forem centrais das mesmas dimensões daquelas que estamos habituados, na ordem dos 10 megawatts ou superior, não há qualquer influência no histórico da redução da tendência. Se forem unidades de pequena dimensão, unidades ao nível de freguesia, por exemplo, de 1 a 3 megawatts, para produção essencialmente de calor, aí sim podem ter um impacto na redução do perigo de incêndio. Agora, o que nós temos em termos de histórico são unidades médias e unidades de grande dimensão e essas efetivamente não têm contribuído para alterar aquilo que é a tendência crescente da área ardida em Portugal. Ao conduzir o seu carro elétrico, tenha presente que o mesmo se pode mover a partir da queima de árvores em centrais a biomassa, como do Fundão, com todas as consequências ambientais e sociais a ela associados.